E a gente, então, hoje nós vamos falar um pouco de aspectos conceituais relacionados a agentes que são governados por LLMs. As próximas duas aulas nós vamos ter implementações concretas dessas ideias. A maior parte dessa apresentação é tirada de um survey relativamente recente, que tem nada mais do que 300 e tantas, quase 400 referências. E aí, dessas 400 referências, eu pensei três para comentar com vocês, né? Que é o React, que eu estou chamando clássico, que é o paper original do React, que está na boca do povo por aí, e dois outros exemplos interessantes de como é que a gente constrói agentes. As referências, então, são esse survey é bastante recente, de uns 2 a 3 meses atrás, 329 referências. Ele tem poucas citações, mas esse aqui é muito, muito recente, o survey. Eu gostei, é bem organizado e cobre uma gama de assuntos bastante grande. Esse paper aqui, com esse número grande de citações, é o paper básico do React, onde o povo do Google introduz essa ideia e mostra como é que isso funciona, né? Reacted Reasoning in Acting. Uh, Depois, as duas outras exemplos de construção de agentes são esses dois outros papers aqui, que discutem situações interessantes. Tem muita documentação sobre agentes, isso é o que não falta, tem aos montes. Na web, o LangChain tem uma razoável documentação sobre esse assunto. É, uma última aqui, vale a pena mencionar, que é um survey de protocolos de agentes de IA. Esse paper aqui também, esse survey aqui também é bastante recente. Bom, então vamos começar com os conceitos básicos, né? A ideia de agente é bastante antiga. Lá pelo ano 2000, o grupo do professor Lucena era bastante ativo em sistemas multiagentes, tinha um bocado de gente trabalhando nesse assunto, e tinha uns frameworks para vocês implementarem multiagentes. Desses frameworks que existiam há muito tempo atrás, a gente, na verdade, não ouve mais falar. A gente acaba, é, todas as referências recentes sobre agentes usam LLM, mas usam LLM de uma maneira bastante é, peculiar, digamos assim. O problema dos agentes é que você tem que, essencialmente, observar. Primeiro, tem que ter uma descrição do ambiente que o agente ou os agentes estão atuando. Depois, tem que ter uma parte que olha para esse ambiente e ajuda o agente ou direciona a gente a tomar uma ação ou outra. Então, tem um mecanismo de dedução aí envolvido na descrição do mundo. E isso, de uma forma geral, é complicado de implantar. Então, a limitação dos frameworks para sistemas multiagentes de 30 anos atrás era exatamente que mecanismo, que formalismo você vai usar para descrever o seu, o seu domínio de aplicação, o mundo que você está atuando, e como é que você vai fazer essas deduções que levam os agentes a tomar decisões. Isso tudo foi substituído por um modelo, por uma LLM. Então, quem é o motor de inferência que governa o agente é uma própria LLM. Tá? E isso tornou as coisas extremamente mais simples. A memória ou o modelo do mundo acaba sendo um que está no prompt da LLM, né? Uma memória de curto prazo e volátil, ou então é algum outro mecanismo que você consegue persistir em situações passadas e recuperar essas situações passadas à medida do necessário. Então, tudo revolve em torno da ideia de ter uma LLM, uma área de prompt, e algum mecanismo auxiliar para você recuperar informação passada ou informação relevante, ou domínio, ou a descrição do domínio de aplicação. Esses agentes interagem com um mundo chamando ferramentas,
Essas ferramentas podem ser coisas que simplesmente mudam o banco de dados ou podem ser coisas que ligam ou desligam alguma válvula real, né? Então, ferramenta é uma coisa que atua sobre o mundo, sobre a descrição do mundo, sobre o mundo real. O agente é simplesmente esse mecanismo de tomar decisões ou atuar. Quando você tem vários agentes, você tem que ter um mecanismo de comunicação entre eles. Existem protocolos para isso. O LPA é um que está em moda hoje em dia. Eu não vou falar do LPA, aquela última referência que eu comentei com vocês. Essa referência aqui é um bom resumo dos protocolos de multiagentes, mas eu não vou falar nisso aqui hoje, né? Então, protocolo, as mensagens simplesmente são maneiras dos agentes conversarem, né? Então, essa aqui é uma figurinha que acho que eu tirei da Anthropic, que meio que organiza esse conjunto de conceitos de uma maneira coerente. O que é importante é o verdinho, né? Que no centro dessa discussão estão desses modelos linguísticos e o que está na memória, na verdade, é uma descrição do mundo que o modelo consegue absorver, consegue processar. Isso difere bastante da ideia de um workflow, no sentido de que quando você tem agentes trabalhando com as suas ferramentas ou um sistema multi-agente, isso é tipicamente muito mais flexível do que você definir um workflow. Um workflow pré-definido, no fundo, você podia imaginar como uma coleção de nós, que são os agentes ou as ferramentas, com uma organização pré-definida. Você pode ter coisas condicionais, né? Esses links aqui podem ser condicionais, mas a forma de organizar um conjunto de agentes e ferramentas é definido pelo workflow, ao contrário de um conjunto de agentes que, no fundo, observam uma descrição da realidade e modificam essa descrição eventualmente. Então, você tem muito mais flexibilidade, não engessando os agentes em workflows pré-definidos. Tá? Bom, a maior parte dessa nossa discussão gira em torno desse survey que eu comentei com vocês. O survey ele tem um número enorme de referências porque ele abrange muita coisa. Ele abrange a parte metodológica, que é um pouco que eu vou entrar em detalhe nos próximos meia hora, mas ele também tem questões de avaliação, como é que os agentes, como é que você pode avaliar o comportamento dos agentes, isso é bem importante nessa área, né? A gente tem que lembrar que IA é essencialmente uma ciência experimental, então você tem que ter benchmarks para você testar as suas ideias, para ver se está tudo funcionando. Tem a área de aplicações, a parte final desse survey é uma lista de aplicações com montanhas de referências, mas ele também cobre outras coisas bem importantes, que são as coisas do mundo real. Por exemplo, a questão de segurança, né? Segurança é uma coisa que a gente tipicamente não fala quando descreve esse mundo das LLMs, mas a gente tem que se preocupar com isso. Eu tenho um ano de graduação estudando prompt injection. E prompt injection, na verdade, é uma maneira de você criar, vamos chamar assim, vírus nesse contexto de LLMs. Então, essa é a questão que ele coloca sobre o guarda-chuva de real-world issues, trata de coisas bem importantes que a gente tipicamente passa ao largo. Então, concentrando nesse quadradinho, que é a única coisa que eu vou falar aqui, é, o survey classifica as questões metodológicas em três grandes dimensões: a construção de agentes, a colaboração entre agentes e a evolução de agentes. Essas taxonomias que aparecem nesse survey são a parte interessante do survey, porque no fundo o que ele está fazendo é pegar lá as 300 e tantas referências e organizar essas referências em grandes áreas de discussão, ou dentro de uma área de discussão, continuar a taxonomia e posicionar o paper
segundo algum critério. Cada uma dessas áreas dele, na verdade, tem uma meia dúzia de 10 referências, só que o número de áreas que o survey cobre é bastante grande para ter aqueles 300 e tantas referências. Então, do ponto de vista de construção de agentes, o survey separa em definição do perfil do agente, mecanismos de memória, capacidade de planejamento que você embute dentro do agente e a própria execução de ações. No caso da colaboração, é mais ou menos óbvio que você teria uma noção de controle centralizado ou em oposição a uma cooperação descentralizada ou arquiteturas híbridas. E do ponto de vista de evolução, que talvez seja a parte mais interessante, né? Você pode imaginar que você tem agentes que têm um mecanismo de feedback ou de autoaprendizado que otimiza a execução do agente autonomamente, né? Se você tem um conjunto de agentes, essa noção aqui vira o que ele chamou de multi-agent co-evaluation, mas no fundo, evolution, mas no fundo é a mesma coisa, só que agora já tem um monte de agentes. E ele classifica nessa evolução de agentes também quando você lança a mão de descrições externas, um knowledge graph, por exemplo, que descreve seu domínio, para governar a evolução dos agentes. Então, essas coisas em roxo aqui são maneiras de agrupar uma quantidade grande de referências. Eu vou falar um pouco de uma referência, o React, que se classifica aqui, e eu vou falar de dois agentes que se classificariam aqui. Mas para cada um desses tópicos você tem referências bem interessantes. Então, do ponto de vista de definição do perfil do agente, parece que, no fundo, isso só teria uma classificação, né? Que é uma definição estática do perfil do agente, que você faz manualmente, é como se fosse um passo de inicialização do agente. Curiosamente, nas referências que eles citam no paper, eles têm uma outra classificação que eles chamam de Batch Generation Dynamic Profiles, que é uma coisa um pouco estranha, né? Como se você tivesse um gerador de perfil e aí você gera um monte de clones do mesmo agente que são inicializados com parâmetros diferentes. Eu achei esse troço meio estranho, depois eu fui ver. No fundo, tem a ver com aplicações onde você cria agentes para simular alguma situação, como, por exemplo, simular um comportamento de equipes de emergência, onde as equipes são essencialmente a mesma coisa, o mesmo agente, só que elas são inicializadas com parâmetros diferentes. Então, na hora de criar esses agentes para criar a simulação, você simplesmente inicializa automaticamente vários agentes dinamicamente com perfis diferentes, mas são essencialmente o mesmo agente. Então, essa segunda classificação pode parecer um pouco estranha, mas ela se refere a aplicações bem específicas. E o Survey tem uns exemplos interessantes onde você simplesmente gera perfis diferentes para inicializar uma vasta coleção de clones do mesmo agente. Os mecanismos de memória, no fundo, são bem interessantes para nós que trabalhamos com banco de dados, né? Você pode imaginar que a área de prompt da LLM seria a memória de curto prazo. Com essas LLMs com uma área de prompt bastante grande, essa memória já não é tão pequena assim. Então, se vocês têm 20 MB de área de prompt, uma short-term memory de 20 MB já dá para fazer um bocado de coisa. O problema é quando não cabe tudo na área de prompt. Então, você tem que jogar para alguma área que seja estendida ou extensão da área de prompt. Ou, se vocês pensarem um pouco, vocês podem querer guardar por uma questão de voltar depois de persistir a memória dos agentes. A gente está construindo uma interface que o próprio ChatGPT tem isso, né? Que você guarda as
interações passadas e você pode escolher uma dessas sessões que você fez no passado para continuar a partir de onde você parou ontem, anteontem. Então, uma long-term memory não é só uma questão de você aumentar a capacidade de armazenamento, mas também pode ser uma questão de você persistir e voltar atrás em situações que você continuaria, você gostaria de continuar a discussão. Tá? E tem um caso especial, mas isso para mim seria simplesmente uma maneira de organizar uma long-term memory, seria você imaginar que você tem um knowledge graph, ou seja, que a sua long-term memory não é simplesmente um saco de informação, mas na verdade é um knowledge graph que captura alguns aspectos do domínio de aplicação e esses knowledge graph seria disponível para os agentes para basear as suas decisões também em alguma coisa pré-definida no knowledge graph. Então, do ponto de vista de mecanismos de memória, isso aqui é mais ou menos tranquilo. A implementação disso é mais ou menos conhecida. A questão de planejamento é bem importante. Quer dizer, você pode imaginar que o seu agente ele é dotado de um mecanismo de planejamento, seja um mecanismo de planejamento simples, baseado na ideia de que você decompõe a tarefa que o agente tem que executar em subtarefas, e assim hierarquicamente, e você designa subtarefas para outros agentes, ou aquelas subtarefas são executadas por ferramentas próprias. É, ou você pode ter uma situação onde você tem um sistema multiagente, onde os sistemas interagem entre si e meio que autonomamente se planejam para executar uma determinada tarefa. Curiosamente, essa questão de planejamento, é, o Carl Hewitt, há muito tempo atrás, essa ideia da gente é muito antiga. O Hewitt tinha uma noção de agentes que essencialmente tinha embutido a noção de planejamento dentro deles. O professor Furtado vai lembrar disso. É um paper bem antigo do Hewitt, de 1970 e tantos, onde essas ideias já estavam bastante claras lá. Então, de qualquer maneira, antigo ou não, a noção de você embutir no agente uma capacidade de planejamento, ela é bastante importante. E, no final, tem a questão de execução das ações, né? A gente tem que distinguir entre o agente em si, que toma decisões, interage com o meio ambiente e usa a LLM, e é definido basicamente com um prompt em cima de alguma LLM, daquele mecanismo, daquela função que executa alguma coisa. Executar alguma coisa pode ser um search, pode ser um update, né? Ou pode ser alguma outra coisa em cima do seu banco de dados, ou pode ser uma ferramenta que interage com o mundo externo. Então, as ferramentas são diferentes dos agentes, né? Os agentes tomam decisão, as ferramentas, como o nome diz, fazem alguma coisa. Tá? Então, isso aqui é uma maneira que essa daqui encontrou para organizar uma quantidade bem grande de papers que propõem um mecanismo ou outro de memória ou endereçam formas diferentes de você implementar planejamento dentro desse contexto de LLMs. A parte de colaboração é um tanto mais simples, né? Você pode imaginar que a colaboração entre os agentes se dá de uma forma centralizada, ou seja, você tem uma arquitetura onde você tem um agente controlador que delega certas subtarefas para outros agentes ou chama diretamente ferramentas diferentes dependendo do contexto, né? Então, o contexto centralizado significa que você tem alguém que controla a atividade.
Em oposição, você tem uma coisa mais democrática, que você tem uma coleção de agentes que trocam mensagens entre si ou simplesmente observam as interferências num contexto de outros agentes para tomar suas decisões. Quer dizer, a troca de informação entre os agentes pode ser explícita através de um mecanismo de passagem de mensagens, ou ela pode ser implícita, simplesmente cada agente modificando o contexto e os outros agentes observando as modificações do contexto para tomar ações. Essa questão dos protocolos de passagem de mensagem ou comunicação entre os agentes é que eu recomendo vocês olharem aquela última referência, aquele último survey que tem uns exemplos interessantes lá. Ah, e a última questão da evolução de agentes, a última questão dessa situação de metodologia de construção de agentes é a ideia de você ter agentes que evoluem, que aprendem de alguma forma, aprender entre aspas, né? Então, você pode ter agentes que tenham um mecanismo de uh, autoaprendizado, ou um mecanismo adaptativo que vai ajustando os parâmetros do agente ao longo do execução dele. Eu vou, no final, apresentar um caso onde o agente tem um mecanismo de autorreflexão e autocorreção. Isso parece uma coisa muito mirabolante, mas se vocês aguardarem 20 minutos, vocês vão ver que o prompt que implementa os agentes com esse comportamento é um prompt extremamente mais simples, né? A ideia de reinforced learning ou coisa parecida é semelhante ao reinforced learning que eu comentei quando falei inúmeras vezes da construção de LLMs. Esses aspectos aqui a gente estaria olhando em um único agente. Como eu comentei, quando você começa a olhar para um sistema multiagente, né, você pode ter aprendizado colaborativo, né? Os agentes entre si trocam informação e vão mudando os parâmetros para se adaptar à evolução do ambiente, né? Bom, e no final, você pode ter agentes que simplesmente observam alguma fonte externa para modificar o seu próprio comportamento. Cada um desses situações aqui, na verdade, o que eles fizeram no survey foi pegar um monte de exemplos e tentar ajustar um monte de exemplos nessa categorização que aparece na terceira, na última coluna dessa tabela. Então, esses surveys, isso é um problema com todos esses surveys. Então, você fica satisfeito que você encontra um survey recente e diz, bom, isso aqui organiza uma coleção grande de referências num determinado assunto. Mas quando você entra em detalhe e começa a ler o survey em mais detalhes, você percebe que aquilo é basicamente uma taxonomia de um grande número de referências. E não entra em muito detalhe em nenhum desses assuntos. Ele só tem um parágrafo, uma frase ou outra, explicando o que é cada um desses aspectos aqui, mas sem nenhuma profundidade. Então, os surveys são bons do ponto de vista de organizar a bibliografia e, de certa forma, guiar o que você tem que ler, mas acabam sendo muito superficiais na hora de explicar os conceitos. Então, o que essas transparências acabam ficando são coisas muito superficiais na hora de explicar esses paradigmas. Então, a gente tem que é, pegar alguns exemplos. Aí, como eu disse, o survey tem 300 e tantas referências, 300 e poucas referências, né? Então, eu fiquei pensando o que daquilo eu poderia pensar umas poucas para comentar com vocês e não ficar uma coisa abstrata demais. O primeiro deles foi fácil de pensar, né? A ideia de React está por trás de quase tudo que acontece nesse mundo de
AI agents, né? Só que eu vou qualificar o React, que eu vou discutir com vocês agora, e vamos chamar de Classic React, que é o paper básico de 2023, que é um pouco diferente do que a gente olha na documentação do LangChain, por exemplo. Esses outros dois aqui eu peguei porque eu achei os papers com ideias bem interessantes. Então, no fundo, a minha escolha de três outros papers para citar foi olhando o que estava aqui nessas classificações, né? Escolher uma coisa ou outra daqui que não ficasse muito monótono, né? Então, vamos começar por esse que eu estou chamando de React Classic. A ideia do React, essa figura aqui está na documentação do LangChain, a ideia do React é intuitivamente bastante simples. O que o React se propõe é que o agente tem que observar o mundo atual, é, deduzir alguma coisa que ele chama de thought, pensamento, né? E baseado nisso que o agente deduz a partir daquilo que ele está observando, tomar alguma ação. Tomar uma ação significa simplesmente chamar alguma ferramenta que vai atuar no meio ambiente. Como essa ferramenta atua no meio ambiente, ela modifica a descrição do ambiente, e aí o agente observa de novo o meio ambiente, toma alguma decisão e chama de novo uma outra ferramenta. Então, o agente fica nesse ciclo de thought, action, observation. Então, a ideia básica do React, do ponto de vista do que está escrito lá no LangChain, é essencialmente é, pensar, formular uma hipótese, executar uma ação chamando ferramentas e observar o que foi modificado no ambiente. É só isso. Em um determinado momento, o agente decide que aquela tarefa para o qual ele foi chamado terminou. Então, isso aqui é intuitivamente simples de entender. Agora, essa ideia de você chamar alguma coisa de thought é meio esquisito, né? É como se o agente fosse dotado da capacidade de pensar. Então, claro que a gente está falando de alguma coisa que ocorre no contexto de uma language model que tem comportamentos interessantes, mas a palavra thought não é muito apropriada. Então, vamos olhar o que esse paper tem a dizer sobre essa sequência que caracteriza em tudo quanto é paper por aí a noção do React, né? Como eu disse, esse paper aqui, quando eu preparei essas notas de aula já tem uma semana, o número de citações é bem grande. Aliás, eu não fui olhar para ver se tinha aumentado, mas deve ter aumentado o número de citações em uma semana. É um paper bem popular. Agora, lembre-se que é um paper de 2023. Isso significa que o que a gente tinha nessa época era essencialmente o ChatGPT, e não muito mais do que isso. Tá? Então, é bom a gente lembrar quais são as limitações do que esse paper aqui descreve. É alguma coisa de 2 anos atrás, ou mais, né? O paper foi escrito, ele foi publicado em 2023, mas deve ter sido escrito no final de 2022. Ele não menciona o ChatGPT em momento nenhum, então ele deve ter sido escrito antes do novembro de 2022. Bom, esse paper aqui é bastante didático. Esse povo que escreveu esse paper aqui é do Google. E eles foram bastante felizes na descrição do paper. Tem uma figura no paper que ilustra claramente o que eles querem dizer com thought, action e observation. Essa figura aqui combina várias coisas. Isso aqui é uma pergunta que você colocaria para a gente, né? Além do Apple Remote, né? Que outra
outro aparelho poderia controlar o mesmo programa que o Apple Remote controla. Então, nota que essa pergunta é meio chata, porque ela menciona o Apple Remote, mas não diz o que o Apple Remote controla. E ele, na verdade, está perguntando o que mais controla esta coisa que ele não nomeou, mas que é a coisa que o Apple Remote controla. Então, é uma pergunta, em princípio, simples de formular, mas meio chata de responder. Se você não fizer nada e submeter isso ao GPT-3 ou qualquer coisa assim, no exemplo, eles não me lembro mais qual era o modelo que eles usaram, a resposta era iPod, o que está errado. Tá? Isso aqui, então, um A significa uma resposta direta dada pelo modelo sem nenhum prompt especial. Simplesmente pega isso daqui e coloca na área de prompt e pergunta qual é a resposta. Isso, um exemplo que eles estavam dando lá em 2023. A gente, quando discutiu aquela questão de as técnicas de prompt, uma das últimas técnicas que eu comentei foi o Chain of Thought. E aí tinha uns exemplos do Chain of Thought e uma primeira implementação que você passava uns exemplos para a LLM para induzir a LLM a raciocinar passo a passo. E tinha um último slide no Chain of Thought que tornava as coisas absolutamente triviais. Você dava a pergunta e simplesmente dizia para a LLM, let's think step by step. Essa frase por si só já seria suficiente para induzir a LLM a seguir um raciocínio passo a passo. Essa ideia é tão boa que, se vocês estão lembrados, as LLMs mais recentes elas já são treinadas nessa ideia de não dar resposta prontamente, mas seguir passo a passo até chegar à resposta. Então, você nem precisa, nessas LLMs mais recentes, dizer coisa nenhuma, ela já segue a noção de passo a passo. Tanto que você pode até desligar isso para não gastar tokens à toa. Mas, enfim, aqui, nesse prompt aqui, ele começa com let's think step by step, depois dessa pergunta. Então, prompt é essa pergunta e essa frase. E aí, o raciocínio da LLM, se a gente pode chamar de raciocínio, é o que está escrito aqui. O Apple Remote foi originalmente desenhado para interagir com o Apple TV. Ah, então esse programa aqui, que não está nomeado na pergunta, é o Apple TV. E aí continua. O Apple TV pode ser controlado, né? Interact with, controlado no fundo aqui, né? Por quatro coisas lá da Apple, incluindo o iPod Touch. Se vocês lembram disso daqui, isso aqui uma vez já foi bastante popular, né? Então, um Chain of Thought primeiro descobriu o que o Apple Remote controlava, que era o Apple TV. Depois ele descobriu que o Apple TV podia ser controlado por quatro coisas. Então a resposta deduziu que a resposta devia ser essas quatro coisas, o que está errado. Então, diretamente o modelo, a resposta está errada. Usando um chain of thought, nesse exemplo que eles estão dando, também deu erro. E aí eles introduziram um outro mecanismo que eu não comentei, mas que é fácil da gente entender. O React é Reasoning and Acting. Você pensa, reason, depois você age. E aí essa ação produz uma observação nova. Que tal a gente esquecer um reason e pegar só a ação e a observação? Então eles introduziram um prompt. E, de novo, como é que eles introduziram esse prompt? Simplesmente eles passaram vários exemplos na área de prompt e pediram a LLM para produzir a resposta. Então, esse act only significa simplesmente uma coleção de exemplos, seguindo a ideia de que você faz um act observation, tá? Então, isso aqui é o resultado final
de você responder essa pergunta, mas para implementar isso, você cria um prompt com meia dúzia de exemplos do que você está querendo dizer com act only, que é simplesmente ação, observação, ação, observação. E aí, um passo a passo que você está vendo aqui é quase a mesma coisa que no Chain of Thought. É, primeiro, eu não sei o que é o Apple Remote. Então, a primeira ação, tudo que está em azulzinho aqui, daqui a pouco a gente vai ver que são ações pré-definidas em cima da Wikipedia. Esse exemplo é tirado do experimento que eles fizeram em cima da Wikipedia, onde as ações era buscar alguma coisa na Wikipedia por aí afora. Vou comentar isso. Então, o que é o Apple Remote? Vamos descobrir o que é o Apple Remote criando uma ação, a ação de procurar na Wikipedia o que é o Apple Remote. E tem aqui uma explicação do que é o Apple Remote. Em parte, é o que está escrito aqui. Tá? Essa Observation 1 aqui, essa Act 1 é o mesmo que está aqui. Essa observação aqui está um pouco expandida e aqui ela está mais truncada. Mas o importante é que nesta observação, que é resultado dessa ação, fala que o Apple Remote foi originalmente projetado para controlar uma coisa chamada Front Row Media Center. Tá? Então, esses três pontinhos, no fundo, é essa frase aqui. Bom, então, como resultado dessa ação aqui, o mundo mudou, ou seja, a LLM tem mais informação, que o Apple Remote foi introduzido para controlar o tal do Front Row Media Center. Mas o que é o Front Row Media Center, né? Se você procurar, esquece o Media Center, você procurar por Front Row na Wikipedia, você vai trazer algumas informações que não são úteis. Aliás, ao contrário, desculpa. Você procurar Front Row na Wikipedia, você não vai encontrar nada. Nenhum verbete cujo título seja exatamente Front Row. Então você falha e faz uma nova ação. Eu vou procurar outras coisas parecidas com o front row. Esse search de front row não retorna nenhum verbete, mas esse search retorna outros verbetes cujo título é front row seat to earth, front row motorsport, seja lá o que for isso, e o front row software. Bom, então, se você procurar front row, não acha nada, mas ele te dá uma dica sobre o que é que você tem que procurar. Então, você procura essas outras coisas. Até que você procura na Wikipedia por front row software. Então, a terceira ação seria procurar o que é o front row software. E aí vem o verbete da Wikipedia dizendo que o front row is a discontinued media center software, blá, 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 blá. Tá? E nessa sequência de passos aqui, o programa para, um prompt para e diz, ok, terminei. Terminei com o quê? No fundo, não é a resposta do que está aqui. A única coisa que ele retornou é que é o Front Row Media Center, mas não é a resposta a essa pergunta. Então, sem nada, está errado. O Chain of Thought, nesse exemplo que eles estão dando, também retorna a resposta errada. O Act Only, tirando o Reason, não leva a lugar nenhum. Então, o que é o Reason e Act? Isso aqui é o que eles estão querendo produzir de comportamento para essa resposta daqui, que é muito mais sofisticado do que simplesmente o chain of thought. Então, o que é? Primeiro, thought, primeira coisa que a LLM vai pensar, e daqui a pouco eu vou dizer o que é isso, né? A primeira coisa é, eu tenho que descobrir o que é o Apple Remote. E aí descobrir qual é o programa que o Apple Remote foi projetado. Isso é uma decomposição, na verdade, da pergunta original. Só que essa decomposição a need to search, ela dispara uma ação. A ação é procurar, essa ação verdinha, azulzinha aqui, é procurar na Wikipedia. Por trás disso está sempre a Wikipedia. Então eu vou procurar o Apple Remote. Então a resposta que vem da Wikipedia, naquele
infobox da Wikipedia é que o Apple Remote is a remote control, blá, 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 blá. Ah, segundo, é, Thoth. Aqui, esse verbete menciona uma outra coisa, que é aquilo que o Apple Remote controla. Mas o que é esse troço aqui em verde? Eu sei lá. Então, eu sei lá, é o toque da LLM, né? Então, eu preciso pesquisar por o que ele, o front row é, para descobrir o que é isso. Então, a próxima ação é pesquisa sobre front row. E aí, o resultado dessa pesquisa, só para tornar as coisas mais divertidas, é não tem nenhum verbete, não consigo pesquisar nada cujo título seja front row. Mas o resultado da pesquisa traz outros verbetes da Wikipedia semelhantes, cujo título desse verbete é semelhante ao front row. Aí ele pode procurar esses verbetes aqui, até procurar o front row, até chegar e interage nessa observação e descobre que, bom, eu não sei o que é o front row, mas eu vou procurar por essas alternativas aqui. Uma dessas alternativas é o front row software. Bom, o TOF é essa frase aqui. O que a action, que é o search, tá aqui, search front row software. Então, a action search passa como parâmetro front row software. E o que acontece com o resultado dessa search? Esse search produz uma modificação na descrição disponível para a LLM. O que é a modificação? Que o front row is discontinued media center software. Blá, 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 blá. E aí, parte dessa pergunta daqui já está respondida, no sentido de que o Apple Remote controla esse troço e o que eu estou procurando é que outra coisa controla este mesmo programa. Tá? Então, é, dentro desse observação aqui, nesses três pontinhos, tem a chave da resposta. Dentro desses três pontinhos diz que o front row software is controlled by an Apple Remote, esse cara daqui, e ou pelas function keys do seu teclado. Ah, então, qual é a outra coisa que controla a mesma coisa que o Apple Remote? São as function keys. Então, a resposta a essa pergunta é o Keyboard Function Keys. Agora, isso aqui é bem mais sofisticado do que o Chain of Thought. Como é que eles implementam esse comportamento numa LLM? Ou implementam, não, induzem um comportamento semelhante a esse numa LLM. Da mesma forma que a gente induziu o Chain of Thought, você coloca exemplos do que é o Chain of Thought. Então, a gente não deve lembrar, mas se olharem lá as transparências do Chain of Thought, vocês vão ver que tinha três, eu acho, exemplos do que significa raciocinar passo a passo. Mesma coisa aqui. Esse povo implementou o React simplesmente pegando meia dúzia de exemplos do que seria o Reasoning Act. O Reasoning Act são esses três passos aqui. Então, o exemplo que eles fizeram à mão foi sequências como essa daqui que está na tela. E esses exemplos foram suficientes para induzir a LLM a ter esse comportamento não simplesmente de passo a passo, mas esse comportamento de observe a realidade, né, pensa entre várias aspas um pouquinho e decide sobre uma ação e fica nesse loop até terminar. Então, o loop é thought, action, observation. Esse thought é em cima dessa observation. A action é consequência do thought e a action gera uma nova observação. E você fica nesse loop. Agora, induzir esse loop significa, na verdade, produzir exemplos. O que é uma coisa
bem interessante. Da mesma forma que o Chain of Thought é uma coisa que aparentemente é sofisticada, mas que os experimentos lá do pessoal que definiu o Chain of Thought foram convincentes. E tudo que eles fizeram lá no paper do Chain of Thought foi induzir a LLM a seguir passo a passo, simplesmente passando um grupo de exemplos, a mesma coisa aqui no React. A gente induz a LLM a ter um comportamento semelhante a isso que está aí na tela, nesse 1D aqui, simplesmente passando exemplos. Então, vocês notam que o poder daquele paper lá que eu comentei há bastante tempo atrás, que o GPT-3, o paper do GPT-3, a parte mais importante do paper é dizer que uma LLM consegue aprender a realizar uma tarefa simplesmente você passando alguns poucos exemplos no prompt. É verdade acerca do Chain of Thought, que já é uma coisa interessante, e é verdade também acerca do React. Então, o paper original do React, esse paper aqui, é uma ideia bem interessante, mas a implementação dessa ideia bem interessante é pura e simplesmente passar uma coleção de exemplos semelhante a esses para induzir a LLM a produzir uma resposta nesse passo a passo mais sofisticado do que o Chain of Thought. Isso parece ser uma coisa assim meio mirabolante, mas os experimentos mostram que acaba dando certo. Tá? O que vocês encontram no React do, do LangGraph não é exatamente o React. O que tem no LangGraph é um framework para você implementar um agente segundo a ideia de React. Então, não, ele não tem. É um framework, é uma coisa que você precisa instanciar para ter um comportamento semelhante a esse. Não é esse o ponto desse paper. O ponto desse paper aqui não é criar um framework de React, é mostrar que esse tipo de raciocínio leva a respostas mais adequadas e esse tipo de resposta pode ser induzido criando uma série de exemplos. Isso é bem importante. A gente não está fazendo fine-tuning de coisa nenhuma, a gente não está criando nenhum problema, nenhum programa, a gente está simplesmente criando meia dúzia de exemplos e passando no prompt. Isto é suficiente para induzir um comportamento na LLM semelhante ao que está sendo mostrado aqui na tela. E foi assim que eles produziram esses exemplos. Bom, agora tem uma coisa intrigante aqui, né? Que eu estou resmungando já há algum tempo, né? O que que é essa história de Thor? Pensamento é uma coisa que já é difícil de você definir, se é que é possível definir, descendo aqui uns andares e estudando psicologia lá com o departamento de psicologia. A gente está usando um termo, como sempre eu reclamo, antropomórfico, para designar um comportamento que é induzido numa rede neural, quer dizer, numa pilha de transformers. Então é bom a gente explicar direitinho o que que isso aqui de fato significa. Aí, essa é a parte interessante do paper do React. O que eles comentam é que, no fundo, o que o agente faz é simplesmente interagir com um meio ambiente, né, com a descrição do mundo que eles têm, e tomar uma certa decisão de executar uma ação, segundo uma certa política. Então, o que a gente tem embutido dentro dele é uma política que você observa um meio ambiente, né, aquilo que o meio ambiente, observa o ambiente que o agente está executando e essa política indica que nessas circunstâncias daqui você tem que tomar essa ação. E o comportamento ao longo do tempo do agente é simplesmente uma sequência de observação acerca. Observação significa deduzir alguma coisa acerca da descrição do ambiente naquele momento. E essa observação leva a uma ação segundo
essa política, e vai fazendo isso ao longo do tempo. O que eles comentaram, e isso é mais ou menos aparente aqui, é que se você der essa observação, você deduzir direto, que é o que bota function key, é um negócio difícil, tanto que falhou aqui nessas três estratégias. Então, o ideal, quer dizer, o que acontece é que essa política que mapeia o que está no ambiente numa ação, às vezes é bem difícil de você destrinchar, de você especificar, de você induzir esse comportamento. Principalmente se o comportamento é algo mais sofisticado, como esse exemplo aqui indica. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse, nessa estratégia que só tem ação, o que está acontecendo? A gente tem que pensar que essa última ação aqui não é correta. A gente tem que destrinchar mais o que significa o front row software, ou seja, a gente tem que ter mais informação sobre o front row section, ou software, para definir o que seria a resposta final. Então, um act only falta alguma coisa. Falta alguma coisa que é essencialmente analisar a informação que você tem adicional para tomar a próxima ação. Nota que o act only não tem esse passo aqui de reason, não tem o que eu estou escrevendo aqui como thought. Então, falta um thought aqui. Tá? E, portanto, ele falha. Então, qual é a ideia genérica do React? Aí é que entram as LLMs. Imagina que a ação, o espaço de ações do agente, seja aumentado com o espaço linguístico. O que é o espaço linguístico? Na verdade, é qualquer sentença que a LLM possa gerar. Então, a gente, de repente, está dizendo para o agente, olha só, agente, você tem essa coleção de ferramentas aqui que você pode utilizar, e a ferramenta tem que ter uma descrição do que ela faz, etc. e tal, mas você também pode pedir para gerar alguma informação adicional. Essa informação adicional é como se fosse uma ação. É como se as sentenças que a LLM gera fossem ações. Mas são ações não no espaço de ações do original do agente, mas são espaços de ações representados pelas sentenças que a LLM gera. Essa coleção de sentenças eles estão chamando no paper de espaço linguístico. Tá? E cada ação dessas, nesse espaço linguístico, eles deram o nome de thought, ou reasoning trace. Então, o thought aqui não é alguma coisa mirabolante que eu preciso ir lá no departamento de psicologia perguntar aos neurolinguistas o que significa thought. É simplesmente uma sentença no espaço da minha LLM. Agora, essa sentença aqui, essa ação, ela não muda o meio ambiente, não muda o contexto. Tá? Ela simplesmente é acrescentada ao contexto. Você tem um contexto atual, a LLM gerou uma sentença, um thought, e você acrescenta isso ao seu trace. Você acrescenta isso a esse trace. Só que a ação é uma sentença em linguagem natural, ela não tem efeito sobre o contexto. Então, no fundo, o thought não é nada além de uma sentença sintetizada pela LLM, que vai passar, que vai passar a fazer parte do contexto que a LLM está usando para gerar a resposta. Isso é um pouco menos ruim do que você dizer que TOT é alguma coisa mirabolante e que o departamento de neurolinguística vai te dizer o que é. Não é nada disso. É simplesmente um artifício que a gente faz para induzir a LLM a produzir alguma coisa. Então, aqui, o TOT
2, por exemplo, a LLM deduz que, no fundo, a gente precisa de informação acerca desse front row media center, que não existe. Se você olhar aqui essas sentenças, incluindo a sentença original, não existe informação. Aliás, não existe nem o fato de que o que a gente está querendo é o front row media center, né? A gente descobriu isso fazendo esse primeiro search acerca do Apple Remote. E aí o resultado ah, eu preciso saber o que controla o Front Row Media Center. Então, o que está em verde aqui é o top que produz uma ação. Que ação? Procurar o que é o Front Row. E aí, a pesquisa pelo Front Row lá na Wikipedia te retorna alguma coisa. Essa alguma coisa é o que eles chamaram de observação. Então, 2 é extração de informação. Esse passo 2 aqui do TORT 2 é uma introspecção para buscar informação adicional acerca de uma entidade nomeada no, na resposta da observação anterior. O 4 é a mesma coisa. O 4 aqui é o front row. Só que, no fundo, o que eu preciso não é o front row Seatworth ou qualquer outra coisa. É o Front Row Software, esse último caso aqui. Então, eu, de novo, faço uma pesquisa sobre o Front Row Software, que eu não tenho informação, eu, LLM, não tenho informação para produzir a resposta. Então, esse software aqui, essa observação, essa frase aqui, leva à ação de procurar informação adicional sobre o Front Row Software, que é o que aparece aqui. Olha, o que aparece aqui. O 3, esse 3 aqui, é uma coisa diferente. O que o 3 aqui está deduzindo é que o verbete com o título Front Row não foi encontrado no search anterior. Mas o search anterior me devolveu outros verbetes que têm front row no nome. O nome desses outros verbetes não é front row. O nome desses verbetes é front row seatworth, front row motorsport, front row software. Então, isso não foi encontrado, mas essa informação adicional de similar, blá, 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 leva a uma outra dedução, a dedução de que eu preciso procurar informação acerca do front row software. E aí vai. Né? Então, os TOTS aqui são de naturezas, o que a dedução que é feita a partir da observação são de naturezas diferentes. Tá? Bom, como eu falei, como é que esse troço é implementado? Parece uma coisa assim, você lê o paper, né? Aí você começa a ler, e fica sempre com aquela questão, mas como é que esse troço é implementado? Aí quando chega na parte dos experimentos, é que você descobre que a implementação é muito mais simples do que parece, é simplesmente fio shot. Você dá uns poucos exemplos do comportamento que você quer, exatamente como no Chain of Thought, você dá uns poucos exemplos do que você está querendo dizer com o React. E aí, o espantoso é que realmente a LLM, olhando para aqueles exemplos, gera respostas que fazem uma mímica daqueles exemplos. Então, é super importante você descobrir que exemplos você vai colocar no prompt para induzir a LLM a produzir uma resposta daquele jeito mais sofisticado. E aí, olhando lá a massa de testes que eles tinham, eles descobriram que uma coisa é você ter situações como essa daqui, onde você tem thought action com quase como um contínuo. Então, quando a ideia de dedução é importante naquele domínio,
Então, a gente tem que fazer essas sequências de thought, action, observation serem densas nos exemplos. Tem outras situações onde isso não é realmente necessário. Então, a construção dos exemplos é, é bastante crítica. Depende da área de aplicação, você pode ter que fazer coisas diferentes, mas tudo se reduz a produzir alguns poucos exemplos. Bom, e aí vem os experimentos. Os experimentos é alguma coisa que eu já antecipei. O que que a gente precisa saber? A gente precisa saber, no mínimo, quem são as ações. Bom, ações em cima do quê? Então, o que eles fizeram foi pegar dois datasets de teste. Um desses é esse Hot Pot Question and Answer, o outro é outra coisa, como é que se chama? O outro até me esqueci o nome. Ah, Fever. Eu vou falar só sobre esse daqui. Então, eles pegaram esse dataset de teste, que é simplesmente um monte de perguntas e respostas em cima da Wikipedia. É uma sequência de perguntas e respostas. Né? As perguntas e respostas podem ter vários turnos na hora de processar uma pergunta. Então, o dataset já existia. Na verdade, já existia há bastante tempo, 2018. E aí, o que que é o Action Space? Bom, esse dataset daqui é em cima da Wikipedia. Então, o que que seria o Action Space? Aí eles pensaram, bom, o que que a gente faz na Wikipedia? A Wikipedia você pode pesquisar um verbete da Wikipedia, uma entidade na Wikipedia. E aí você traz um infobox, um pedacinho do infobox. Então, search entity, pesquise esse verbete na Wikipedia e traga um pedacinho do infobox. Pronto. Ou você pode procurar uma outra ação, seria procurar alguma coisa dentro do verbete que você trouxe, né? Procurar um string dentro da página. E a terceira ação é simplesmente terminar a tarefa que você está definindo. Então, no fundo, o action, nesse nosso exemplo aqui, é pura e simplesmente procurar coisas na Wikipedia e parar a procura. Então, é bem, 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 bem simples. Tá? E aí eles foram aqui, aqui nesse dataset, e pegaram exemplos do dataset, 6 exemplos do dataset, e transformaram esses 6 exemplos numa esses exemplos, essas 6 entradas no dataset e transformaram isso em exemplos do React. Exemplos semelhantes a isso daqui, à mão. Agora, pegar meia dúzia deles não é nenhum grande esforço. Então, eles selecionaram meia dúzia de exemplos e à mão foram lá criando como é que o React deveria se comportar com aqueles exemplos, né? Aí tem algumas dicas que eles dão sobre como é que foi essa transformação. Bom, uma coisa que a gente faz com frequência que dá certo é decompor a pergunta. Decompõe a pergunta em subperguntas e aí trata cada subpergunta em separado. A outra coisa óbvia é extrair informação da Wikipedia. Bom, mas isso é o óbvio, né? A resposta depende da Wikipedia, a gente tem que pesquisar a Wikipedia. Em algumas situações, você tem que fazer algum raciocínio meio óbvio, né? Uma rede causal, uma coisa aritmética. Então, isso aqui nada mais são do que dicas que eles coletaram quando estavam fazendo essa meia dúzia de exemplos, né? Mas isso aqui faz algum sentido se você quiser criar os exemplos. Então, percebe, o React não é nada mirabolante. É pura e simplesmente você criar meia dúzia de exemplos e bolar quais são as ações que você vai fazer. A gente está falando de Wikipedia, isso não é nenhum grande confusão. Enfim, em 2023 isso era interessante. E aí eles foram comparar. Comparar o quê? Comparar a ideia do pegar esse dataset aqui. Oi, Pedro. Pedro? Boa tarde, professor. Eu queria só tirar uma dúvida sobre isso, o jeito que eles criaram o React. Isso, do jeito que o senhor comentou, parece que seria possível utilizar o próprio ChatGPT básico
e nós mesmos fornecer esse formato de treinamento e sem ter que pagar mais tokens, usar o conceito de React. Isso funcionaria? Isso está correto? Para criar esses exemplos aqui. Se a gente já tiver alguns exemplos, se a gente já tiver alguns exemplos prontos, a É, gente pode fornecer isso para o ChatGPT e treinar nós mesmos ele a fazer isso? poderia. Você já ouviu falar do Alpaca? Sim. O Alpaca, quando saiu o ChatGPT, que era pago, né? O pessoal saiu atrás de criar coisas que se parecessem com o ChatGPT. Na verdade, o que eles estavam querendo é criar não é o Instruct GPT. Lembra que o Instruct GPT foi Sim. retreinado para seguir instruções. O Alpaca nada mais é do que o Llama. Era o Lhama, qual Lhama que eles pegaram? O Lhama pequenininho que tinha na época e eles retreinaram o Lhama para seguir instruções. Aí lembra lá que o Instruct GPT foi uma confusão danada. Eles usaram um monte de gente para criar os exemplos do que é essa instrução e blá blá blá. O que eles fizeram com o Alpaca? Eles usaram o Chat GPT para criar os exemplos de follow instructions. Então, o Alpaca é, na verdade, o Llama retreinado para seguir instruções, usando como massa de treinamento coisas que o próprio ChatGPT produziu. Só que eles Uhum. produziram à mão, acho que uns 400 exemplos, e pediram ao ChatGPT para replicar aqueles exemplos em uma montanha deles para poder fazer o fine-tuning do ChatGPT. No fundo, o que você está sugerindo fazer aqui é quase que a mesma coisa, só que não precisa fazer um número grande de exemplos, né? Eu dou para o ChatGPT a estrutura do React e peço a eles para criar outros exemplos a Sim. partir de coisas que eu tenha dado como modelo para o ChatGPT criar. A única confusão aqui, que isso seria um pouco mais confuso, é que eles vão testar em cima dessas perguntas daqui. Esse Ah, dataset de testes aqui tem um conjunto de perguntas, né? Então entendi. não é qualquer coisa, né? Tanto que aqui eles pegaram 6 exemplos. Esses 6 exemplos não são aleatórios, são 6 exemplos tirados das perguntas daqui. Aí você poderia Entendi, escolher entendi. as 6 perguntas e mandar o ChatGPT gerar alguma coisa parecida com o React. Mas, enfim, isso dá, isso dá certo. Para ser franco, se você voltar atrás naquelas LLMs que eu andei falando mais recentes, eles cansam de fazer isso, eles cansam de usar um modelo para gerar exemplos para treinar um outro modelo. Uhum. Lembra? É um Sim. negócio meio maluco. Mas, enfim, mas vamos lá. Isso aqui é um paper 2023, né? A única coisa que eu tô Inclusive, aqui. Fala. isso que você comentou agora é realmente interessante, você utilizar o output de um modelo para treinar um segundo, mas isso é uma coisa que não é de LLM em si, mas de generativo. Quer dizer, LLM é generativo, né? Mas isso não pode gerar uma certa degradação de dados? Tipo assim, se você Pois usa é. uma coisa treinada por IA para treinar IA, pode ser que daqui a algumas iterações desse processo ele comece a Você cuspir. pode treinar um modelo novo com coisas de baixa qualidade. Pois é. No caso do Alpaca, por exemplo, tinha um outro além do Alpaca que eles fizeram na época, que era o GPT for All, GPT-4, numeral 4 All. O GPT-4 All foi a mesma coisa do Alpaca. Eles usaram o ChatGPT para gerar exemplos de instruction following. Só que é interessante o paper do GPT for All, mais interessante do que o Alpaca, porque a maior parte do tempo foi limpar Hum, os exemplos gerados. Tirar os outliers, tirar as duplicatas e coisas absurdas. Então, eles fizeram um trabalho enorme para gerar o GPT-4All simplesmente limpando o dataset. Isso é alguma coisa que você, às vezes, observa. No último modelo que eu falei, aquele do Apertus, uhum. se você olhar o paper deles, eles volta e meia, com uma certa frequência, eles repetem a mesma coisa, com uma high quality data, ou Uhum. highly curated data, Ah, sim, sim. né? Ou seja,
Não é qualquer coisa gerada que você vai usar para treinar o modelo, mas aquilo passou por uma certa análise de consistência, Entendi. que no caso do Apert foi outro modelo que foi usado para testar a consistência ou a qualidade dos dados. E aí, Tá ótimo, realmente, no final, sei lá o que vai acontecer, né? O tá Alberto, por ótimo. sinal, não é muito bom, não. Mas voltando Obrigado, aqui que professor. eu estava falando, o ponto dessa discussão aqui é que o React tem toda essa coisa sofisticada de gerar TOTs, de criar espaços onde você simula como se você tivesse uma introspecção ou deduzindo alguma coisa do que veio de resposta da ação anterior, né? E a partir dessa sua introspecção, você gera introspecção, isso aqui é acerca da realidade, do que veio de informação adicional. A partir dessa introspecção, você gera uma nova ação e vai fazendo isso. Então, isso aqui parece uma coisa assim, como eu falei, né? Vamos lá perguntar ao pessoal de neurociências como é que isso aqui é feito. Coisa nenhuma. Esse aqui é o ponto daqui. Coisa nenhuma. A gente não vai perguntar aos neurologistas como é que é. A gente vai fazer um TOT, como é que a gente vai implementar TOT. Coisa nenhuma. A gente vai pegar meia dúzia de exemplos com a cara daquilo que a gente quer que a LLM faça, a cara daquilo, esse exemplo que eu mostrei, e com essa meia dúzia de exemplos, a LLM passa a emular o que a gente quer, exatamente do jeito que o Chain of Thought induziu a LLM a raciocinar passo a passo, simplesmente passando exemplos. Então, aquele paper da OpenAI lá no início do GPT-3 é super importante, porque a noção de exemplos permeia toda essa discussão. Poucos exemplos, não é montanhas de exemplos. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso experimento. O experimento é, bom, vamos pegar aquele act only, aquele que eu disse que não funcionava lá muito bem. Vamos pegar um que não faz nada, que é aquele simples da pergunta e o modelo responde. Vamos pegar o próprio Chain of Thought, tá? E vamos pegar o Self-Consistency. Isso é uma das, acho que foi a última prompt strategy que eu mostrei para vocês. Que o Self-Consistency é você gera várias respostas e volta para ver se tem alguma que é majoritária. E no Self-Consistency, lá o experimento que eles fizeram, no final eles pegaram o Chain of Thought. Então eles aumentam a temperatura da LLM, fazem o Chain of Thought, tem uma resposta. Aí pergunta de novo, outro chain of thought, outra resposta. E faz isso umas poucas vezes, aliás, nem tão poucas aqui, né? 21 que eles estavam falando, e isso é o chain of thought self-consistency. Então, eles pegaram 4 estratégias diferentes e vamos comparar com o React. Bom, vamos comparar com o React. Aí é que vem uma coisa curiosa. Depois de gastar 10 páginas explicando o quão legal era o React, na hora dos experimentos, eles não usam exatamente o React. Eles usam o React, mas se o React não consegue dar uma resposta depois de um certo número de passos, eles alternam para o Chain of Thought com Self-Consistency. Então é como se eu dissesse o seguinte: faz o React, depois de 4 passos, sei lá quantos passos, não está dando certo, para e usa o Chain of Thought com Self-Consistency. É o que esse estratégia aqui está dizendo. Ou então você faz o contrário. Você faz o Chain of Thought. Se não tiver consenso com mais do que metade dos exemplos coincidindo, você esquece o Chain of Thought e usa o React. Então é quase que o React é legal, mas não tão legal assim. A gente tem que, na hora do experimento, fizemos uma coisa mais sofisticada do que só o React. O Chain of Thought com Self-Consistency é um paper quase contemporâneo ao React. E aí vem uma coisa que até certo ponto é uma
digamos assim, uma coisa que torna o React assim, pô, mas fizemos esse troço todo, e não deu tanto certo assim. Aqui estão todos os métodos, né? Aqueles três métodos, mais o action only, mais aqueles dois métodos finais que eu comentei, mais o próprio React puro. Os resultados naquele conjunto de testes lá da Question and Answer em cima da Wikipedia são bem ruinzinhos. Mesmo esse aqui que deu o melhor resultado, só 35% das vezes eles acabavam acertando. Isso é bem ruinzinho. Essa última linha aqui significa que alguém, esse alguém é essa referência depois do Luiz aqui, treinaram modelos especificamente para responder perguntas em cima desse dataset aqui. Então, esse é um modelo criado especificamente para responder essas perguntas. Em oposição a tudo isso tudo aqui, na verdade, são prompts em cima de uma LLM. E a LLM que eles usaram foi o PAL-M 540 bilhões. Lembra que esse pessoal da Google, né? Então eles usaram o modelo do Google que tinha de melhor na época que eles inventaram essa história do React. E, no entanto, se vocês olharem um modelo fine-tuned para esse dataset daqui, é quase o dobro de performance do que eles obtiveram com o melhor estratégia de todas as que eles bolaram. Pô, mas isso aqui é muito ruim. Mais ou menos, né? Porque isso aqui são prompts. Você não retreina coisa nenhuma. E o prompt é um negócio bem tranquilo, né? O prompt é só isso daqui. E deu um resultadinho mais ou menos, né? Com aquele outro dataset de testes que eu não comentei aqui, os resultados são até melhores, né? O Chain of Thought seguido do React deu 64, mas, enfim, o Supervised Fine Tuning deu, esse aqui, né? Deu 89%. Então, parece que o React, no fundo, não é tão bom assim quando você analisa o comparado com um modelo específico para esses desafios aqui. Mas acabou que a ideia em si do React, essa ideia dessa figurinha original, essa ideia daqui, acabou sendo bem interessante na hora de implementar agentes usando LLMs. O, o LangGraph tem. O LangGraph é essencialmente. Os agentes hoje que o LangChain implementa são essencialmente agentes com React. O que muda? Na verdade, esse low-long aqui chamado Thought, isso aqui você tem que mudar o prompt dele. Isso aqui é uma LLM e um prompt. Então você tem que mudar isso de acordo com a tua aplicação. Então o que tem de React Agent lá do LangChain, do LangGraph, na verdade é um framework que você tem que instanciar com um prompt, com as ferramentas e por aí afora. Tá? Mas a ideia pegou, né? E a ideia pegou essencialmente porque eles perceberam que para responder determinadas perguntas, não é só o chain of thought, é você pesquisar mais informação, que é o observation, né, gerada por ações. Essas ações são geradas a partir de uma reflexão, de um raciocínio, de uma dedução em cima do contexto que existia até aquele ponto. Então, essa ideia de que você é, olha para o contexto, para a informação que você tem, toma uma decisão. A ferramenta faz alguma coisa, essa alguma coisa que a ferramenta faz muda a descrição do seu contexto, e aí você olha de novo para essa descrição e fica nesse loop até considerar que você chegou a uma resposta. Esse loop é essencialmente o que esse trace daqui está fazendo. E na implementação do React LangGraph, você pode chegar lá e desligar o loop interno, você não vê esses passos daqui, ou você pode ligar o loop interno e você passa a ver esses passos daqui. É interessante fazer isso.
para ver como realmente funciona. Tá? Bom, então, moral da história, o paper original foi uma implementação extremamente simples, o resultado não é grandes coisas, mas, de novo, isso aqui são prompts bastante simples comparado com esses modelos aqui que devem ter dado um trabalho danado de fazer fine tuning em cima desses datasets, né? Esses papers aqui, você nota que são velhos, né? Paper 2021, 2020 são papers muito antigos, comparados com o que a gente tem hoje. Bom, enfim, então chega do Classic React. Vamos gastar mais aqui uns 15 minutos, 20 minutos e falando de dois outros exemplos curiosos, no final das contas, né? É, o primeiro exemplo que tem aqui, deixa eu ver aqui, é mais fácil, bom, por aqui. Você imagina que você tenha um agente que pesquisa informação e devolve ao usuário. Legal. Aí você quer ter mais confiança na resposta que você dá ao usuário. O que que esse ideia do MADR é? Você, em vez de ter um agente, você, na verdade, faz dois agentes. Podia fazer três, quatro, quantos fossem. Pega dois agentes e simula como se eles estivessem debatendo acerca da qualidade da resposta. Bom, isso é um pouco obscuro, então vamos olhar aqui um exemplo. Imagina que você teve uma resposta inicial que você não vai dar para o usuário, que diz o seguinte: não, a lista falsamente atribuída a esse sujeito. E, no fundo, essa lista aqui de dados, né? Quem compilou essa lista não foi esse sujeito, mas foi o tal do Foxworth. Bom, será que isso aqui é verdade ou não é verdade? Esse paper aqui, ele tem uma seção inicial que é interessante, que eu não reproduzi aqui nas transparências, que ele analisa quais são as possíveis causas para uma informação estar errada. Então, tem uma lista de tipos pré-definidos de erros que acontecem nas explicações. Então, você tem um agente que, na verdade, vai olhar para a afirmação, olhar para essa lista de possíveis erros, já pré-definida nesse paper, e categorizar os possíveis erros que o agente encontrar aqui de acordo com essa lista. Então, esse agente daqui, que ele chama de debatedor 1, ele parte de uma taxonomia inicial de erros típicos e aí procura dentro da afirmação quais são os erros dentro de cada um desses tipos aqui que podem estar aparecendo nessa afirmação. O debatedor 2 faz uma coisa ligeiramente diferente. O debatedor 2 pura e simplesmente analisa a afirmação e descobre potenciais erros. Depois, nota que ele faz isso sem olhar para a classificação dos erros. Depois de descobrir os erros, aí sim ele tenta classificar os erros sobre essa taxonomia. Então, a lista que sai de debatedor 1 e a lista que sai de debatedor 2 são possíveis análises, não necessariamente consistentes entre si, do que tem de errado com a afirmação inicial. Então, tem aqui continuando o exemplo, tem aqui uma informação que o agente 1 procurou identificar, que o erro está na entidade a qual é atribuída a construção da tal lista. Essa entidade aqui, no fundo, está errada. Essa entidade deveria ser essa, segundo o que o agente 1 descobriu, baseado na ideia de que vamos procurar
entidades incorretamente identificadas. Então, vamos procurar entidades. Quando a entidade que aparece aqui, esse Jeff não sei das quantas e o Fix não sei das quantas. O feedback do 2 ele procura e descobre que o que está errado coincide com o que está aqui e classifica esse erro como uma entidade errada. Então, o que sai nesse exemplo daqui, tá? Daqui a pouco eu vou dar um exemplo um pouquinho mais complicado. O que sai desse exemplo daqui é uma análise por dois métodos diferentes, indicando que o que está errado com a afirmação inicial é a entidade a qual é atribuída a afirmação. E a entidade correta é o tal do Fitz-Edmonds. Bom, e são dois agentes. Tem um terceiro agente, que é o juiz. Um terceiro agente, o que ele faz? Ele olha para a análise de cada um dos agentes debatedores e avalia se aquelas duas análises estão consistentes entre si ou não estão consistentes entre si. Se elas não estiverem consistentes entre si, ela devolve para cada debatedor o quê? Devolve dizendo o seguinte: olha, você me deduziu alguma coisa que o feedback do outro debatedor, diz que não é bem assim. Então, o passo aqui, se o juiz decidir que os dois debatedores não chegaram a algum acordo, o passo seguinte é o debatedor recebe o que ele fez até aquele momento e o resultado do outro debatedor, e vice-versa, né? Se for a mesma coisa, ele chama um quarto agente que pega as duas respostas e tenta combinar as duas respostas e passar para o usuário. Então, o que esse agente final aqui faz é descobrir que, enfim, a lista foi criada por esse sujeito aqui em azul e isso é devolvido para o usuário. Então, isso aqui não é lá muito diferente do Chain of Thought, no sentido de que, por um caminho, eu cheguei a algum resultado, que no fundo é o Fitz-Edmonds, por um outro caminho, eu cheguei a algum outro resultado, que por acaso é o mesmo do primeiro. Então é como se eu fizesse um Chain of Thought de dois passos só. E os dois passos chegam à mesma resposta. Só que isso não é um Chain of Thought, isso aqui são dois agentes produzindo respostas segundo critérios ligeiramente diferentes, no caso desse exemplo. Tá? E aí tem um agente que é o juiz, que é uma coisa que vem comum, e um agente que combina as duas respostas. Então, isso aqui é um sistema multiagente, né, baseado na ideia de que você está debatendo, dois agentes debatendo entre si, e que esse debate vai sendo refinado. Refinado por quê? Porque eu passo o resultado de um agente para o outro agente refinar a sua discussão. Bom, isso no fundo pode ser colocado sob forma desse algoritmozinho aqui. O D1 e D2 são os dois debatedores. Eles recebem a consulta original, essa C aqui, alguma indicação de onde é que essa informação foi tirada, tá? E uma explicação sobre essa evidência, né? Então, no instante zero, ou seja, os debatedores não têm informação nenhuma, eles só analisam essa informação, que foi afirmado, a evidência sobre a afirmação, né, e uma explicação sobre essa evidência. Tá? Bom, e aí o que acontece? O agente juiz analisa a saída desses dois debatedores. A saída desses dois debatedores, no fundo, é isso e isso. Tá? Se os debatedores concordarem, sai do loop e vem para o agente final que combina as respostas dos dois debatedores numa resposta final para devolver ao usuário. Se o agente juiz decidir que isso aqui não
está contraditório, não é consistente, ele chama de novo os dois debatedores, passando um julgamento anterior do debatedor e o julgamento anterior do outro debatedor. Então, o próximo julgamento de um debatedor leva em consideração o que ele fez até aquele momento e o que o outro fez até aquele momento. Né? Nota que aqui os índices estão trocados. Né? Aqui é 2 e 1, 2 e 1, 1, 2. Tá? E fica nessa brincadeira daqui. Esse exemplo que eu dei aqui não tem nenhuma interação. Ele vai de uma tacada só. Isso aqui só fez esses passos aqui, aqueles dois grandes blocos. O juiz decidiu que está tudo bem, então pulou para cá e chama o quarto agente para produzir a resposta final. Então, tudo que a gente precisa, na verdade, são templates para gerar prompts, para gerar isso daqui, o prompt do debatedor 2, e esses prompts que geraram isso daqui recebem como entrada um resultado anterior do outro debatedor. Então, o prompt não é nada muito complicado. Isso aqui é o prompt do debatedor 1, que primeiro analisa os erros à luz de uma taxonomia de erros e recebe como entrada também o resultado do debatedor 2. E o debatedor 2, primeiro, acha os erros sem nenhuma taxonomia por perto e recebe como entrada o do outro debatedor. Então, no fundo, essa confusão toda aqui é gerada por esses dois prompts. E esses dois prompts você fica nessa interação até o juiz decidir que está tudo bem. Aqui é um exemplo um pouco mais longo, que tem aqueles dois casos iniciais, e depois o juiz decide que não estão coincidindo os dois debatedores, então você passa para o primeiro debatedor o que ele já fez até agora, o que o outro já fez, tem uma outra interação. Então, isso daqui é resultado de chamar a EDLM com aquele prompt, pega a resposta, o juiz decide que a nova resposta é adequada, ou coincidência entre os dois, e aí passa para o último agente produzir a resposta final. Então, moral da história, isso aqui é um exemplo de debate onde você fica colaborando entre dois debatedores até eles chegarem a um consenso sobre a análise da afirmação inicial, no caso desse exemplo, né? E dois outros agentes, um que é o juiz, que faz o papel de juiz para saber se os dois debatedores chegaram a algum consenso, e um terceiro que é, no fundo, combinar duas saídas dos dois debatedores, né? Então, eu achei esse paper bem interessante, porque essa história de fact-checking é uma coisa que a gente deve se preocupar, né? Bom, o último exemplo que eu pensei lá daqueles 326 referências do survey é um paper sobre self-refinement, né? Onde o agente ele analisa as suas próprias ações e corrige se tiver alguma condição errada. Então, no fundo, esse loop aqui meio que identifica que o agente produz uma resposta usando um prompt para gerar uma resposta chamando um determinado modelo. Depois tem uma coisa curiosa, que ele usa o, o mesmo modelo, não precisava ser o mesmo modelo, podia ser outro, mas ele usa o mesmo modelo em um outro prompt, que ele está chamando de prompt de feedback. Então, o primeiro prompt de geração inicial é passado para ele produzir uma resposta. Aí essa resposta é injetada na área de prompt
junto com o que ele chama de prompt feedback, que induz a LLM a produzir um feedback sobre a própria resposta que ela gerou. Isso, então, é passado, o feedback, a resposta original e a pergunta original, é passada de novo para a LLM com um terceiro prompt, que é o prompt de refinamento. E você fica nessa brincadeira, produz resposta, dá feedback, pega o feedback e refina até chegar a algum acordo que a resposta está correta. Então, self-correction tem a ver com esse passo de refinamento. O self-reflection é esse passo de feedback. Por acaso, nesse paper aqui, eles estão usando o mesmo modelo para todas as coisas, com 3 prompts diferentes. O Tem um monte de exemplos. Esse paper, aliás, é bem curioso. O paper tem 50 páginas, uma coisa assim. Vamos arredondar. O paper tem 50 páginas, tem 15 páginas, que é 10 páginas é o texto em si, a ideia em si, as outras 5 páginas é referências e não sei o quê, e 35 páginas de teste, exemplos, pegando datasets e aplicando essa ideia em situações completamente diferentes. Então, a impressão que eu tenho é que a conferência só deixava você ter 15 páginas, mas podia ter quantos anexos quisesse. Então, eles produziram 35 páginas de testes com essa ideia daqui. Bom, o que muda nessa ideia daqui? Muda o prompt para gerar a resposta, o prompt de feedback e o prompt de refinamento. Então, eles têm uma dúzia de domínios diferentes onde eles aplicam esta mesma ideia, trocando os prompts para ver o bicho que dá. Então, aqui tem 2 exemplos, eu vou dar um terceiro exemplo agora, que um dos exemplos que eles analisam, vamos pegar esse daqui, é otimização de código. Então, você quer gerar a soma de 1 a n. Isso aqui é a pergunta. Aí o código gerado é essa gracinha daqui que simplesmente fica somando de 1 até n. Aí o feedback em cima desse código esse código não é nada bom, porque no fundo você está ignorando essa fórmula da soma da PA, inventada pelo Gauss quando tinha 4 anos de idade. É, Esse é o feedback. E aí você manda esse feedback, essa resposta, para o refine. Aí o refine, no fundo, o que faz é jogar fora esse código e usar a fórmula do Gauss da soma da PA para dar a resposta. Esse aqui é um pouco mais sutil. Esse aqui é um diálogo com o usuário, que o usuário pergunta, olha, estou interessado em ping-pong. A resposta é legal, isso é uma atividade social bem interessante para você ficar ativo. Ok, aí o feedback dessa resposta isso aqui não tem nenhuma informação, essa resposta, não tem nenhuma informação do que é ping-pong e como é que se joga ping-pong, né? E não tem nenhuma consideração maior acerca do que o usuário tem em mente, exceto a resposta aqui, que é bom para você ficar ativo ou arrebentar as costas. Então, baseado nesse feedback e na resposta original, o sistema, então, com aquele terceiro prompt de refinamento, produz uma resposta melhorzinha à pergunta original do usuário. Isso aqui são exemplos reais, viu? É, então, a resposta é, legal, blá, 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 blá. Aí pergunta se você quer saber mais sobre ping-pong. Isso aqui é mais subjetivo, isso aqui é uma coisa mais objetiva. De maneira geral, o que esse desenho se traduz é num algoritmozinho bem simples. Você tem 3 prompts. Um prompt que é passado para LLM junto com a pergunta original. M é o modelo, né? Então, isso aqui, essa notação de função, que significa que você passou na área de prompt de M, esse prompt aqui de geração, e a pergunta original, ela produz uma resposta original. Aí você entra numa interação. O que essa interação faz?
você chama de novo o mesmo modelo, de novo, podia ser qualquer outro modelo. Você chama de novo modelo, passando na área de prompt, o prompt de feedback específico, a pergunta original e a resposta dada até aquele momento. Né? Nota que aqui é zero, porque o T varia de zero até sei lá o quê. Então, essa modelo vai produzir com essa entrada um feedback. Por que ele produz um feedback? Bom, porque o prompt que eu passei aqui é o prompt que induz o modelo a produzir um feedback. Aí você tem que ter uma condição de parada. Uma condição de parada significa, ok, o que foi produzido até agora está certo, está legal, então para. Se não, você vai passar para a LLM com o prompt de refinamento o quê? A história do que foi feito até agora. O que é a história do que foi feito até agora? A pergunta, a resposta original, o feedback original, depois a segunda resposta, um segundo feedback por aí afora, até o número de passos que você está considerando. Então, você passa para a LLM todo o histórico de feedbacks produzidos até aquele momento pelo próprio modelo com esse outro prompt de feedback aqui. E fica nessa brincadeira até pular fora, até a condição de parada. Né? Então, no fundo, esse prompt de geração inicial aqui é simplesmente um prompt para aquela tarefa que você é, pretende implementar essa ideia. Nota que isso aqui, depois desse caso, mas isso é como se fosse um framework que tem esses três pontos de flexibilização que você precisa definir para aquele seu particular domínio de aplicação. Então, esse troço aqui, o prompt de geração inicial, é específico. E eles indicam você usar de novo a ideia de que você passa alguns exemplinhos. Então, o prompt aqui é simplesmente um bando de exemplos. Bom, o que é o feedback? O feedback é outro prompt que induz a LLM a produzir um feedback. Um feedback é acerca do quê? Acerca da pergunta, da resposta àquele momento e do feedback dado no passo anterior. E fica nessa história do feedback. E o refine é você recebe a pergunta original, a resposta anterior, o feedback é essa resposta e produz uma nova resposta é, que atenda ao feedback governado por esse prompt aqui. Governado por quê? É o próprio modelo. Como eu disse, podia ser três modelos diferentes. E aí fica nessa brincadeira até que você tenha uma condição de parada satisfeita. Então vamos dar aqui um exemplo mais concreto que é espantosamente simples. Né? Imagina que você queira analisar um trecho de código e sobre o ponto de vista de legibilidade. Então, você quer que a LLM receba lá um trecho de Python e produza uma análise crítica o quão legível é aquele trecho de código. Bom, isso é um dos experimentos que eles implantaram. Tem montanhas de experimentos. Um experimento de perguntas e respostas, experimento de gerar código, experimento disso, daquilo. E para cada experimento desses tem os três prompts e mais uma discussão dos resultados e mais uma comparação com trabalhos semelhantes. Então, por isso, as 35 páginas de experimentos. No caso de legibilidade, eu peguei esse exemplo aqui porque os prompts são muito simples. O prompt para geração é zero, ou seja, a legibilidade ele não produz nada naquele passo original. Você simplesmente vai pegar o código que você está querendo que a LLM analise. Então, um prompt de geração não existe. Simplesmente comece direto dando um feedback, usando o prompt de feedback em cima do código de entrada, né? E depois você
vai refinar esse seu feedback acerca da legibilidade até parar. Então, o que interessa são esses três prompts aqui, que a gente vai injetar nesse algoritmozinho aqui. Então, quais são os três prompts? Surpresa. Um é nenhum. Esse aqui não existe, não precisa. O prompt de feedback é só estar aqui. I have some code. Can you give me one? Don't fix the code. Eu não mexo no código. Just give a suggestion. E aqui o código. Então, espantosamente, isso aqui é simplesmente duas linhas. E o código de refinamento é simplesmente, o prompt de refinamento é I have some code. Can you give one to improve readability? Don't fix the code. Just give a suggestion. Então, passa o código, ele produz a sugestão. E aí você pode até corrigir o código e ficar nesse loop. Então, depois de 15 páginas de paper, 35 páginas de exemplos, você descobre que os prompts que estão por trás dos exemplos são extremamente simples. Mas o curioso é que eu não copiei para cá. O curioso é que os experimentos que eles fizeram, comparado com os papers que existiam na época sobre os mesmos problemas, deram bons resultados. Então, essa lógica de você fazer autocorreção, essa lógica de você produzir um feedback, fazer uma autocorreção e ficar nesse loop, que é o que esse algoritmozinho bem trivial captura, isso aqui é uma estratégia bem razoável. É o que eles mostram nas 35 páginas, com uma dúzia de situações completamente diferentes, onde essa que eu mostrei para vocês aqui é um dos muitos experimentos que eles fizeram. Daí a importância, não a importância, a popularidade desse paper. É uma quantidade enorme de experimentos com coisas literalmente muito simples em cima de uma ideia literalmente muito simples. Então, a ideia de você ter autocorreção baseado na ideia de que você tem um feedback, um auto-feedback e um auto-refinamento, parece ser alguma coisa que funciona. Como o Chain of Thought funciona e é muito simples, como o React funciona e é muito simples. E todos esses papers que são de 2023, em épocas diferentes do ano, tudo que eles fazem é passar uns poucos exemplos. No caso de aqui, nem exemplo precisou. Nos outros testes que eles fizeram, tinha uma coleção de exemplos que às vezes eram longos, por isso que eu não escolhi aqui para apresentar. Então, o mecanismo de todos esses três exemplos que eu falei para vocês, do Chain of Thought com self-correction, e vai por aí afora, é baseado na ideia do few shot example. Né? Bem peculiar isso. Então, moral da história, se vocês estão interessados nessa área de agentes, o que eu imagino que vocês estejam interessados, que todo mundo está interessado nisso, esse paper daqui é um bom começo. Ele é bastante abrangente, né? Eu passei aqui 2 horas falando só desse quadradinho vermelho, mas eles discutem todos esses assuntos aqui e as referências, as 326 referências são bastante recentes, né? Então, agora que vocês viram isso tudo, a gente vai olhar daqui para frente mais uns exemplinhos práticos, né, usando o LangGraph e o Pydantic AI, de como é que a gente implementa agentes, e se vocês quiserem saber o que são os protocolos NPA e outros protocolos de comunicação de agentes, esse outro último survey aqui tem um resumo bastante razoável. Esse paper aqui também é bastante bom de ler. Bom,